Paz do Senhor para todos os ouvintes do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero, antes de pregar, pedir a você, prezado irmão, prezada irmã, que dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E a mensagem nesta oportunidade, neste dia que o Senhor Deus nos dá, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e iremos ler do versículo 25 até o 32. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, que passagem gloriosa! Às vezes nós dizemos assim, que depois da tempestade vem a bonança. Jesus tinha ficado ainda em terra, estava no monte, estava orando, e mandou que os discípulos partissem para o outro lado. Mas durante a noite soprou uma tempestade muito grande. E nós temos que considerar que os discípulos eram pescadores, a maior parte eram pescadores. Estavam acostumados com aqueles ventos fortes ali da Galileia, do mar da Galileia. Mas dessa oportunidade estava difícil, não estavam conseguindo vencer. Mas a quarta vigília da noite, já quase no amanhecer, aí de repente eles olham aquele vulto caminhando sobre o mar. Meus irmãos, devia estar o vento muito forte, as ondas, relâmpagos, e de repente no meio daquilo eles veem aquele vulto e eles se assustaram. Eles começaram a gritar pensando que era um fantasma, estava dentro da superstição do povo. Mas Jesus, com a palavra de poder, ele disse: não temais. Que coisa gloriosa, né? Em outras palavras, não fiquem com medo. Ele vinha caminhando em cima do mar, sobre as águas, e não afundava. Mas Pedro, que sempre era mais afoito, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Que importante, né? E Pedro também tinha muita confiança, ele era muito ousado. Manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus deu a ordem: vem, Pedro. E agora é importante, né? Que nós temos... Pedro não deu simplesmente um pulo para se jogar dentro da água para caminhar. Ele fez que normalmente aquelas pessoas que andam de barco, pescador, estão acostumados. Põe a perna por fora da borda do barco, depois a outra, assim ele fez. Já entendemos assim. E ele começou a começou a caminhar, olhando para Jesus, e estava indo bem. Que surpresa para Pedro, que assim que ele colocou as pernas para fora do barco, o pé não afundou na água, estava sólido para ele. Ele botou o outro e foi embora. E aí foi caminhando. Dá a impressão que Jesus ficou parado esperando. Quando disse: vem, Pedro, ele ficou parado esperando. E Pedro começou a caminhar. Que coisa gloriosa, meu irmão, que momento de poder, de maravilha. Como Pedro deve ter ficado alegre, contente, cheio de fé naquele momento. Mas aconteceu algo terrível. O vento estava soprando.
e ele devia estar com a roupa toda molhada. E ele sentiu o peso do vento sobre o corpo, na roupa molhada. E quando aconteceu isso, eu entendo assim, que Pedro deixou de confiar olhando para Jesus. Ele olhou para ele, para o corpo, eu estou todo molhado, eu estou afundando, começou a afundar, o medo tirou a fé. Meus irmãos, mas neste momento importante, que Jesus estava ali, meus irmãos. Jesus, quando deu a ordem, vem. Ele estava pronto para resolver. E Pedro clamou, salva-me, Senhor. E Jesus o que é que fez, meus irmãos? Estendeu a mão, segurou Pedro. Agora tu não vai afundar mais, Pedro, porque eu estou te segurando. As minhas mãos estão segurando as tuas mãos, Pedro. Que momento de alegria agora para Pedro. Não estou afundando mais. Não sabemos até que nível se afundou, se foi até a cintura, se estava quase com a cabeça dentro d'água, mas Jesus segurou ele e levanta, agora não vai afundar mais. Mas eu queria comentar essa parte final. E diz a palavra que Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E o último versículo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, meus irmãos! Pedro caminhou a primeira parte, sem estar seguro nas mãos de Jesus. E quando ele começou a afundar, Jesus segura ele pelas mãos. E agora, depois daquela conversa com Pedro, reclamando que ele teve pouca fé, duvidou, ele caminha no sentido do barco como ele vinha para o barco. E Pedro agora caminha com ele. O Pedro não estava no colo de Jesus. Pedro estava com as mãos de Jesus estavam segurando a mão de Pedro. E agora ele pôde caminhar com Jesus. Meu irmão, pense nisso. Jesus caminhando sobre as águas e Pedro caminhando junto com ele de volta para o barco. Que coisa gloriosa, que experiência na vida de Pedro. A primeira parte ele caminhou olhando para Jesus, mas ele teve medo, faltou fé. E aí começou a afundar. Mas ele clama por socorro. Jesus socorre ele, estendendo a mão. Segura o Pedro, tu está seguro na minha mão. Tu não vai afundar mais. Mas nós vamos para o barco. Tu estava caminhando no meu sentido. Agora vamos caminhar junto comigo no sentido do barco. E que coisa gloriosa. Normalmente nós nunca pregamos muito sobre essa parte. Pedro caminhando de volta para o barco sobre as águas. É isso que a palavra nos diz. E quando Jesus subiu para o barco, diz aí, e quando subiram para o barco, aí agora Pedro chega, tem que fazer o mesmo procedimento, colocar um pé ou a perna para dentro do barco, mas a água estava firme, e Jesus entrou com ele, e diz a palavra, e acalmou o vento. Mesmo, meu irmão, quando a tempestade está muito forte, parece que não tem jeito, parece que nós não vamos vencer, mas Jesus entrando no nosso barco, ele dá vitória, ele dá segurança, é ele que acalma o vento. Se nesta oportunidade você está com um problema difícil, está se sentindo inseguro, se está com medo, peça a Jesus para entrar no barco da tua vida, para dar vitória, para ser abençoado. E Ele vai entrar no barco contigo e vai dar vitória, vai abençoar e vai acalmar o vento. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o vento, se estiver soprando sobre você, porque sempre tem um vento soprando sobre nós, ele possa reduzir a sua força, ele possa acalmar no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, eu quero pedir neste momento, abençoa todo o teu servo, a tua serva, dando paz, dando alegria e acalma o vento para que tenha vitória. Pai eterno, eu peço isso no nome santo de Jesus. Amém.